ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Agora é forte, vou segurar. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. Vou dizer de novo para você o que ele fazia aqui. E curando alguma enfermidade. Quantas? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aquele que crê, diga amém. Incline a sua cabeça. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Eu poderia falar aqui sobre muitos milagres que o Senhor Jesus fez, mas o Espírito Santo me impulsionou a nós entendermos sobre o reino de Deus. Como nós ativarmos o poder de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos viver o reino de Deus aqui na terra. Olha só, Jesus, ele ensinava sobre cura, ele ensinava sobre perdão, ele ensinava sobre colheita, sobre plantio, ele ensinava sobre muitas coisas. A Bíblia fala em Jesus ensinando. Olha só, ele estava ensinando na sinagoga, mas pregando, ele pregava uma coisa só. Me pergunta qual? Evangelho do reino. Repita comigo: evangelho do reino. Eu vou falar porque às vezes você não lembra o que significa a palavra evangelho. Repita comigo: evangelho significa boas novas, boas notícias. Aleluia. Então Jesus ensinava muitas coisas, mas para pregar ele pregava uma coisa só: evangelho. O que é evangelho? Boas notícias. Jesus tem boas notícias para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, mas a notícia que ele tem é maior do que essa. Ele não pregou boas novas para a empresa, para o negócio, não. Ele disse assim: a boa notícia que eu tenho para vocês é o reino de Deus. E o povo não entendeu. E tem gente até hoje na igreja que não entende o que Jesus pregava. E o Espírito Santo falou: fala para o meu povo, para eles entenderem o que é o reino de Deus, o reino dos céus. Repita comigo: o reino de Deus é domínio, governo de Deus. Então Jesus estava falando: olha, eu tenho uma boa nova para vocês. Vocês estão debaixo do Império Romano. Vocês estão aí com o presidente Lula, 9 dedos. Vocês estão aí debaixo das trevas. Vocês estão no mundo tenebroso. Vocês estão no lugar onde vocês são humilhados pelos clientes. Vocês estão num lugar difícil. Vocês estão num lugar hostil. Vocês estão num reino maligno. A Bíblia chama a terra de reino das trevas, onde o diabo deita e rola. Aí vem Jesus e fala: ei, eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual? Eu estou trazendo um novo reino para vocês. Eu estou disponibilizando uma boa notícia. Pergunta para mim qual? Jesus está dizendo: olha, Deus decidiu enviar para a terra um novo reino. Que reino é esse? Repita comigo: reino dos céus. Amém. Quem já rezou o Pai Nosso aqui? Acho que todo mundo, né? Vai ficar fácil você entender. Pai nosso que estás no, santificado seja o teu nome. E depois ele fala o quê? Vamos falar junto, 1, 2, 3 e venha a nós o teu reino. O que você estava rezando? O que você estava falando? Você estava... Jesus ensinou a falar aqui: olha, a oração não é essa: me leva para o céu, me leva para o teu reino. Não tem essa oração. A oração é a seguinte: eu quero que o céu desça, eu quero que o governo do céu desça, eu quero que o que acontece aí no céu aconteça aqui na terra. Ai, ai, ai. A pergunta que não quer calar: tem doença lá no céu? Então quando o reino de Deus entra dentro de você, a doença tem que bater em retirada. Tem miséria lá no céu? Quando você começa a entender isso, você começa a entender que esse mundo não tem mais poder sobre a tua vida. A ansiedade de comprar o que você não deveria para mostrar para as pessoas o que você não precisa ter, sai de você. Você começa a viver uma vida de paz.
Porque quem domina você não é a mídia, não é as pessoas, não é o teu coração. O governo muda uma chave dentro de você. Não é a cachaça que manda, não é a pornografia que manda, não é o pecado que manda, é o Espírito Santo de Deus. Há um governo novo dentro de você. O que Jesus pregava então? Ele pregava: olha, até hoje, depois que Adão pecou, que ele perdeu o governo, perdeu o reino, perdeu a autoridade, eu vim trazer de volta. Aí olha, e pregando o evangelho do reino. Primeiro ele prega o evangelho do reino para depois curar, porque as pessoas têm que entender que o evangelho do reino diz assim: vocês terão autoridade sobre as doenças, autoridade sobre a angústia, autoridade sobre a depressão, autoridade sobre o pânico, autoridade sobre os demônios. Irmãos, o negócio é tão violento que a gente começa a entender. O reino dos céus, ele é como se Jesus estivesse falando assim: olha, Deus decidiu, Deus Pai, através da minha vida e do meu sacrifício, colocar, vamos usar Piracicaba como exemplo, ou Estados Unidos, está aí, mas quem estiver dos Estados Unidos vai entender o que eu vou falar. Vamos supor que os Estados Unidos decidisse colocar uma embaixada gigante aqui em Piracicaba, e saísse nas mídias, no jornal de Piracicaba, nem sei se tem mais, na Gazeta, sei lá, escrito assim: olha, a embaixada dos Estados Unidos da América, pega, Jomito, decidiu, quem for lá vai receber o green card. A partir de segunda-feira, as portas da embaixada americana estarão disponibilizando o green card. Quem iria lá? Quem daqui iria lá? Um monte de gente não levantou a mão. Então você nem sabe o que é isso. Você tem que estudar mais, pelo amor de Deus. Um green card hoje, ele é caríssimo. Para você conseguir, na base do dinheiro, vai custar aí quase 500 mil reais. Então você tem que entender que o que é um green card? É uma cidadania americana. Você passa a ter direitos daquele país. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, para um outro país. Por quê? Porque lá, o governo de lá, as leis de lá são diferentes, melhores. O salário mínimo é muito mais alto, as possibilidades são melhores. Então quem não quer morar num lugar melhor? Quem não quer ganhar mais? Quem não quer viver melhor com segurança? Todo mundo, sim ou não? Então se a embaixada estivesse aqui, se falasse para você assim, ó, só que segunda-feira vai ser um dia só, 2 dias, a pessoa ia passar fome, frio, chuva na fila, não ia reclamar, ia matar um ou outro, passar por cima para tentar garantir o seu passaporte, garantir a sua cidadania, perdão. Então o que isso significa? Se as pessoas entendessem que Jesus desceu do céu e Jesus é uma embaixada, Jesus trouxe uma embaixada nessa cidade, uma embaixada não que vai te levar para os Estados Unidos ou para a Europa, mas uma embaixada que vai garantir o seu passaporte para o céu. Mas irmãos, quando você se torna cidadão dos céus, do reino de Deus, você não apenas tem o direito de ir para lá, você morre, um anjo te leva. Quando você morre em Jesus, um anjo te leva. Quando você morre no pecado, um demônio te pega. Sempre quando eu vou ao hospital, sempre vejo um demônio lá das pessoas. Tem outros que não tem. Tem outros que o diabo está esperando ali. É dele, está no pecado. Mas você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então nós não garantimos apenas a cidadania. Eu posso ir morar um dia lá, porque hoje nós estamos na terra. Enquanto você está na terra, você tem na terra. Então o que Jesus falou? Venha a nós o teu reino. O que Jesus quer? Quer que eu e você aprendamos, venhamos ensinar. E mais, o crente parou. Vou falar, segura na cadeira para não cair agora. O crente parou de sonhar com o céu. Parou de sonhar nas lindas mansões, nas lindas moradas. Tudo para ele aqui hoje.
tudo para ele é a empresa, é a casa, é a família. Mas se hoje Jesus fazer assim, ó, essa noite a tua alma pode ser pedida, e se não tiver carimbado o teu passaporte para o céu, você está lascado, meu irmão. Você pode ser curado e ir para o inferno, você pode prosperar e ir para o inferno, você pode ficar milionário, bilionário e ir para o inferno. Por isso, se eu fosse você, eu já saía com o passaporte garantido. Aleluia. Irmão, precisa pagar quanto para isso? Nada. Mas você tem que fazer duas coisas. Pergunta para mim, qual, o que? Pergunta o que? Tem dois requisitos para você ser cidadão do céu e receber a autoridade do reino de Deus. Repita assim comigo: arrependimento. Diga de novo: arrependimento. Você tem que arrepender, irmãos. Se não houver um genuíno arrependimento, você não precisa de tudo isso. Deus não cobra nada, mas Ele cobra o verdadeiro arrependimento. E a segunda coisa é uma coisa que é difícil, parece fácil, mas é difícil. Repita comigo: crer. Irmãos, você não vê, mas crê que o céu está dentro de você, a autoridade de Deus está dentro de você. É muito difícil acreditar, mas eu quero botar nessa sua cabeça hoje: não é demônio que vai ficar falando na tua cabeça, é o Espírito Santo. Não é desânimo que vai ficar falando na tua cabeça, é o Espírito Santo. Quem vai governar aí dentro? Quem está governando aí? A pergunta que não quer calar: quem que está governando dentro de você? Estou angustiado, estou com medo, estou com vontade de morrer. Então não é o governo de Deus, porque o governo de Deus é vida e vida com abundância. Por isso que eu não consigo aceitar um crente depressivo, não consigo aceitar um crente com crise de pânico, porque há um Deus maior dentro de você, minha senhora, há um Deus maior dentro de você, meu jovem, há um Deus todo poderoso. Se você não teve chance para o homem, há um poder disponível. Eu tenho uma boa notícia para alguém aqui hoje: chegou a voz, o reino dos céus. E esse reino, ele tem todo o poder. Repita comigo: o Espírito Santo é o governador do reino de Deus. Ele é o governador. Quem manda e desmanda é o Espírito Santo. Se você for, a Bíblia diz: aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele vos ensinará bem todas as coisas, Ele vos guiará no caminho de paz, Ele estará convosco todos os dias. Quem? É o Espírito Santo de Deus. Ele rege, Ele faz, Ele fala, Ele quando você dá uma olhada estranha para alguma coisa, já o Espírito Santo fala: rapaz, está desonrando tua mulher. E vamos ser honestos, tem uns demônios bonitos, irmão. Não dê risada perto da tua mulher, que você vai tomar um tapa na cara. O homem não tem direito de dar risada. Essas mulheres endemoniadas, bonitas. A nossa luta é grande, mas quando o Espírito Santo governa um homem, ele olha a primeira vez, mas a segunda vez ele já pensa: honrar não é na frente da minha mulher, honrar é quando ela não vê. Eu vou falar para você entender de uma vez por todas, meu jovem. Honrar a Deus não é aqui na igreja. Honrar a Deus não é perto do teu pai e da tua mãe. Honrar é quando ninguém vê. Honrar a Deus é quando você pega esse trem aqui e parece um trem meio esquisito. Você fala: quer saber? Não vou ver, não vou olhar, porque isso aqui não está honrando meu Deus. Não quero nem saber. Não está honrando. É o amiguinho fumando uma maconha, fumando um cigarrinho e falando: vai, rapaz, você é meio quadrado. Fala: não, eu não desonro meu Deus. Meu pai não vê, minha mãe não vê, mas o meu Deus está vendo, e eu não quero desonrar Ele. Quem honrar a Deus no secreto vai ser honrado publicamente. Ai, fala para essa pessoa, fala: honra a Deus no secreto, que Deus vai te honrar. Teve um irmão que se converteu com a gente. E esse irmão, ele era muito durão, porque ele era comandante da rota de São Paulo. E naquela época, você sabe que aquela época era uma época complicada, senhora, coisa de quase 40 anos atrás, anos 80, final dos anos 80, meio dos anos 80, ele se converteu ao Senhor Jesus. E ele era comandante da rota, era capitão, se aposentou como major. Ele era muito duro. E ele se converteu.
E aí eu era criança e ouvi ele falando: a partir de hoje, o meu batalhão, nunca mais, enquanto eu comandar esse batalhão, ninguém falou para ele, enquanto eu comandar esse batalhão, eles vão aplicar a justiça, porque Deus não quer gente frouxa, quer a justiça. Nós vamos tratar as coisas de forma justa, não vamos matar ninguém à toa não. A partir daquele dia que ele se converteu, o Espírito Santo começou a governar ele, falar para ele assim: olha, quem planta sangue na terra, vai colher sangue nas próprias mãos, na própria família. Ele entendeu, o comandante da rota e a equipe dele, ele começou a ficar em cima deles, começou a pregar nos batalhões. Naquela época estava havendo alguns problemas dentro da polícia, de muita gente se suicidando. Você não sabe disso, mas tem muito policial que se suicida, porque é muita pressão. A pressão era violenta, havia uma pressão do Estado, uma pressão de políticos, uma pressão de todo mundo. É uma pressão que ninguém aguenta. Por isso, soldado, eu gostaria que essa igreja fosse cheia de PMs, de policiais, cheios do Espírito Santo. Para quê? Quando ele chegasse, os demônios já caíam por terra. Não precisaria usar revólver, não precisa usar palavrão, não precisa usar força. A maioria das pessoas que estão aí fazendo bagunça, os demônios estão usando as pessoas. E eles vivem na pressão. E aquele homem decidiu fazer o que é certo. Foi difícil, foi, mas a família inteira dele se converteu. Sabe por quê? Não porque ele pregou em casa, porque eles começaram a ver nele Deus. Não é o que ele falava, é o que ele fazia. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Deus, repita comigo: Deus ama a justiça. Diga de novo: Deus ama a justiça. Quem quer ser cidadão do céu tem que fazer duas coisas: se arrepender e crer. Se tem algum policial, se tem algum amigo nosso aqui, você vai ser justo nas ocorrências, você vai ser justo com a pessoa. As pessoas podem ser até injustas com você, mas você não depende dos outros para ser justo. Você vai ser justo. Sabe por quê? Ninguém vai ver, mas Deus está vindo e vai te honrar. Quem está entendendo? Você, homem, que fica na pornografia, vai abandonar esse trem? Ninguém vê, mas você vai acabar com esse negócio de dizer quem governa agora é Deus. Porque eu estou desonrando a minha esposa, estou desonrando a minha casa. A partir de hoje não é mais a pombagira, não é mais o meu instinto, não é mais o meu desejo. Agora o governo é o governo do céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então quem domina é o Espírito Santo. Olha só, o reino de Deus, João 18, 36, para encerrar aqui. O reino de Deus não é deste mundo. João 18, 36 diz assim: que o reino de Deus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele disse assim: olha, se o meu reino fosse dessa terra, eu enviaria soldados, anjos, mataria todo mundo que está contra mim. Mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é celeste. Então o que Deus tem para você não está aqui embaixo. Olhe um pouquinho mais alto, aí vou falar. Porque o que Deus tem para você está mais em cima. O que Deus tem para você não está na terra. Não aponte, não coloque as suas fichas, a sua fé num homem que vai mudar a tua vida, num investidor, em alguém. Espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Senão você vai se frustrar. Mas quem confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mulher, não confia no homem, não confia em ninguém, confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Então o reino de Deus não é daqui da terra. Segundo lugar, o reino de Deus é sobrenatural. Repita comigo: sobrenatural. O que é sobrenatural, irmãos? Sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Por exemplo, Jesus, existe uma lei, uma das leis que todo mundo conhece, da gravidade. Se você for nadar em algum lago, algum lugar, você vai afundar, irmão. No mar você vai afundar. Existe uma gravidade segurando a gente aqui. Então você vai afundar. Jesus decidiu, estava sem barco, vou até os meninos lá no barco estão sofrendo, foi andando por cima das águas. Por quê? Porque Jesus mostra o reino de Deus. Ele vem mostrar como funciona o reino de Deus. Como que funciona o reino de Deus? Repita comigo: o reino de Deus é sobrenatural.
Quando você pegar um laudo médico e você vê naturalmente uma doença, você que é governado pelo reino sobrenatural, você fala: o meu Jesus vai me curar, é Ele que me governa, Ele vai me sarar, Ele vai libertar, Ele vai agir, Ele vai operar no meu filho, na minha filha, na minha casa, na minha empresa, de maneira sobrenatural. Tem alguém que acredita? Dá uma glória a Deus aí. Quando Jesus de madrugada estava andando sobre as águas, eles olharam, e quem já andou de barco de madrugada no mar sabe que é extremamente escuro, e quanto mais escuro, mais a luz faz sentido. Olha que antagônico. Dependendo do lugar que você vai, é muito escuro. Quando você olha para o céu, as estrelas são maravilhosas, porque a escuridão ei meu Deus, olha que coisa forte, a escuridão evidencia de forma muito clara a luz. Quem está entendendo? Se está num lugar muito claro, não dá para ver. Mas quando você está num lugar escuro e você é luz, todo mundo vai ver. Ela é mulher de Deus, ele é mulher de Deus. Ela não é igual às outras, ele não é igual a ninguém. Evidencia as trevas. Quando você vai lá com seus amigos que bebe, que cheira, e você passa lá no aniversário, falar um oi, dá um abraço, fica muito claro quem é você. Agora um governo do Espírito Santo dentro de você, aleluia. Tanto que quando viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma, porque Jesus brilhava, ele andando sobre as águas, não estava escuro. Se eles não iam ver Jesus, foi um fantasma, pelo amor de Deus, já está uma tempestade, e vem um fantasma aí. Porque o que eles viram era algo sobrenatural. Repita comigo: sobrenatural. Mas dos 12, um teve coragem de falar: eu quero viver o sobrenatural. E a pergunta que eu quero fazer para você, para encerrar aqui: quem quer viver o sobrenatural? Você vai ter que ter coragem de descer no barco no meio da tempestade e falar: Deus é maior que a tempestade, Deus é maior que a gravidade, Deus é maior que o laudo médico, Deus é maior que essa pombagira que está tirando meu marido, Deus é maior do que esse meu filho bipolar, esquizofrenia, nervosismo. Deus é maior, e Deus vai mudar essa história hoje, porque eu vou descer do barco para viver o sobrenatural, porque Jesus pregava o evangelho do reino. Quem crê no evangelho do reino aqui? Aonde que está esse evangelho do reino? Bate no peito e fala: está dentro de mim. Agora, adianta Jesus dar um presentão desse para você não usar? Adianta Jesus dar uma autoridade dessa, governo, autoridade, e você não usar? Adianta ou não? Sim ou não? Sabe o que o diabo quer? Que os pregadores não ensinem sobre o poder do reino de Deus. Porque se você entender e ativar esse poder, meu Deus, aleluia, vai virar tipo um homem de ferro. Ativar aquele negócio no peito e vai voando, vai pulando, vai vencendo. Vem os demônios, vem o ódio, vem a raiva, nada segura. Vem bala, vem tiro, não te pega. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, aleluia. Dá uma glória a Deus. Se tem algum crente pentecostal aí, dá um aleluia para Jesus. Então o reino de Deus, ele não é desse mundo. Repita comigo: o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é sobrenatural. E para encerrar, põe aí para mim 1 Coríntios 4:20. Olha só o que é, encerra aqui. 1 Coríntios 4:20. Vamos ler junto para a gente ir para casa? 1, 2, 3 e... Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Você não vê numa palestrinha aqui não. Aqui na igreja coach de palavra, aqui tem poder, autoridade do Espírito Santo. Você não vai apenas ouvir uma palavrinha. Palavra você ouve em qualquer lugar. Tem coach que fala, tem pastor que fala, tem palestra espírita. Palavra tem um monte de lugar. Palavra tem no islamismo, palavra tem na mesquita, palavra tem no judaísmo, palavra tem um monte de lugar. Mas aonde tem um governo de Deus não tem só palavra, tem poder de Deus. Quem está entendendo? Repita comigo bem forte: porque o reino de Deus, eu não ouvi, diga: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Quem crê nisso? Vou ficar em pé e vamos para casa agora. Cadê o menino? O teu cara foi embora, abandonou? Meu Deus. O diabo é tão estrategista, porque ele sabe: se eu pregar sobre uma cura
e falasse para vocês: olha, ela fez isso, foi até o meio, Jesus, que nem a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu, foi lá e tocou na ordem de Jesus, tudo maravilhoso. Mas se você entender o poder do reino de Deus, em todas as áreas da sua vida, você governa, o Espírito Santo governa. Há uma resolução, porque há autoridade, há um poder, há uma coragem. Sabe o que faz você ter medo? O pecado. Mas quando você vence o pecado pelo governo e poder do Espírito Santo, não tem demônio que fica. Fecha os olhos. Amado e querido Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Jesus veio trazer as boas novas e mostrar e explicar. Jesus pregava sobre o reino de Deus. O povo de Deus, se eles entenderem o que foi pregado hoje aqui, nunca mais o diabo te pega. Nunca mais você vai ver essa vida de tristeza, aflição. Nunca mais o inimigo vai ter força de agir como está agindo. Oh Senhor Jesus, que hoje o nome dessas pessoas seja escrito no livro da vida. Hoje eles carimbem o passaporte que levam eles para o céu. Eu sei que tem muita coisa aqui na terra que nós não vamos conquistar, muita coisa que nós vamos almejar e talvez não vamos conquistar, mas isso não quer dizer nada não, porque o que Jesus disse é verdade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E eu voltarei, Ele vai voltar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Amado e querido Deus e Pai, que essa palavra, que a partir de hoje essa igreja seja uma igreja do reino de Deus. As pessoas não entendem o sentido do reino, do governo de Deus. Quando você é governada pelo Espírito Santo, quando há uma autoridade de Deus, o diabo não consegue tirar você do sério, não consegue te parar, não, você se torna uma mulher e um homem imparável. Eu profetizo que nessa igreja você será um homem e uma mulher imparável, porque Jesus veio trazer as boas novas. O que Ele veio trazer? O reino dos céus. E como você já rezou tantos anos, dizendo: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Essa é a oração que eu peço. Como eu sei que o reino está aqui, como eu sei que a autoridade está aqui, hoje muita gente foi curada, hoje muita gente foi liberta, e você vai dar o testemunho da tua vitória, e o nome do Senhor será glorificado. E depois que Jesus ensina o reino, Ele curou todos os tipos de enfermidades. Não ficou ninguém doente. Ninguém vai ficar doente aqui. Ninguém vai sair daqui prostrado, cansado, abatido e preocupado. Que você tenha uma quinta, uma sexta, um final de semana de paz, de bênção, de vitória. Que o Senhor te guarde, te blinde e te proteja, com paz, com bênção e com vitória. Levanta a mão para a avenida. Pai, nós abençoamos toda a nossa cidade com cura e libertação. Repreendemos espírito de loucura, espírito de suicídio, espíritos de violência. Nós profetizamos uma cidade abençoada. Alcança, meu Pai, todos os países da terra, em especial o Brasil. Abençoa, Pai querido, a Israel. Haja paz sobre Israel, bênção sobre Israel, porque a palavra diz: todos aqueles que abençoarem Israel prosperarão. É por isso que toda oração que eu faço, eu abençoo a Israel e todos os países da terra, os Estados Unidos, a Europa, a América Latina, a África, a Índia, a China, sejam sarados, abençoados. E se alguém nesse momento pedir uma resposta de Deus, não importa onde seja, Senhor, pelo poder da autoridade do reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, traz a resposta para essa pessoa que precisa de um milagre agora. Nós oramos por todos os hospitais, pelas UTIs, pelas pessoas que sofrem, Pai, em nome de Jesus. E aquele que quer em milagres, diga: assim seja. Diga graças a Deus. Aleluia. São 10 horas e 6 minutos. Vai ter aparelho apitando para todo lado em UTI aí. Você não entendeu, né? Vai ter aparelho apitando para todo lado. Como a gente orou com aquela criança que estava morta lá,
já está indo para casa. É esse espírito de governo, de autoridade que você tem que ter na sua vida. Bate no peito e diga: dentro de mim está o reino dos Deus. Você não é um Zé Mané, você não é qualquer uma. Você é governado pelo Espírito Santo, aleluia. Abaixo, canta, manaia. Aleluia, levanta a sua mão direita. Pai, que esse povo seja cheio do teu Espírito Santo. Aonde eles passarem, eles levem a autoridade, o poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai usar você para curar muitas pessoas. Deus vai usar você, não assusta não, se pessoas começarem a cair endemoniadas na tua frente, porque você entendeu, e você vai embora, ativado do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem uma noite de paz, tem uma noite de bênção, e que você possa nesse domingo, trazer um amigo, uma amiga, ganhar almas para Jesus, porque esse lugar não vai caber, em pouco tempo, esse lugar não vai caber de pessoas, porque nós temos profetizado isso, e você vai ver o que Deus já começou a fazer, no mundo espiritual. Deus já está trabalhando de uma forma que você nem imagina, aleluia. Oh Espírito Santo, não duvide, creia, e tu verás a glória de Deus. Que Deus te guarde, te proteja e te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.